Na sequência, a gente vai falando sobre outras emergências médicas, né? Então a gente já comentou aí sobre infarto agudo do miocárdio, falamos algumas características. Agora a gente fala no item 14, que é crise e emergência hipertensiva, ou seja, emergência relacionada à pressão alta, quando ocorre a crise. Então a hipertensão arterial sistêmica pode ser caracterizada pela elevação súbita de pressão arterial a níveis superiores ao considerado normal, que é os 140 por 90 milímetros de mercúrio nos pacientes examinados, ou 130 por 80 em pacientes diabéticos e renais crônicos. Então os diabéticos apresentam um pouquinho mais baixo. A hipertensão arterial pode aumentar o risco de ocorrer emergências cardiovasculares. Então a pressão alta pode levar à ocorrência desses tipos de emergência. Muitas vezes assintomática, representa ainda o risco para a ocorrência do infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca congestiva, lesão renal, ataque isquêmico transitório. Em outras ocasiões, o paciente hipertenso apresenta sinais e sintomas. Quando sintomático, o paciente apresenta uma crise hipertensiva, sensação, né, de dor ou não. Então, nesse segundo caso, ela apresenta uma crise hipertensiva. Em situação de risco de morte muito aumentado, o paciente pode apresentar uma emergência hipertensiva. Em pacientes com idade entre 40 e 70 anos, cada aumento de 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 10 milímetros de mercúrio na pressão diastólica pode dobrar o risco de doenças cardiovasculares. Inclusive aqui, né, a gente fala da pressão, então essa pressão maior, 140 por 90, então seria sistólica por diastólica. Aí o que ele está dizendo seria isso, né? Se no aumento de 20 na pressão sistólica, que é a maior, ou 10 na pressão menor, ok? Pode dobrar o risco de doença cardiovascular. A hipertensão pode ser um sinal de outra doença. Um paciente pode ter um tumor em glândulas suprarrenais e, devido à produção de noradrenalina aumentada, a hipertensão será manifestação clínica. Então, o que a gente aqui está falando, bastante termos aqui, mas o mais importante é entender quais os sinais e sintomas, que a gente vai estar lendo logo abaixo. Definições, mais é saber as características gerais, né, que são os locais das dores que a pessoa apresenta, o que ela está sentindo, a aparência, né, que é os sinais, palidez, são características, né, uma das características. Então a gente vai falar aqui. Então sinais e sintomas variam de acordo com o nível de urgência. Assintomático, descobre-se que o paciente é hipertenso após 2 aferições da pressão arterial, no mínimo, no momento da avaliação. Se a pressão arterial sistólica estiver entre 120 e 139 e a diastólica entre 80 e 89, deve-se entender que o paciente encontra-se no estado pré-hipertenso. Então é quando ela está numa pequena variação, então ela já se encontra num quadro pré-hipertenso. Acima disso, ela já está num quadro hipertenso. Nesse caso aqui é quando não é crônico, é agudo, né? Então descobre-se nesse momento da aferição. Na verdade, a paciente, a vítima, ainda não sabe da presença da hipertensão, e nesses casos de assintomático, aí nessa medição dá para saber a possibilidade de apresentar um estado pré-hipertenso, ok? Aí a crise hipertensiva, o paciente apresenta hipertensão onde a pressão arterial é maior do que 140 por 90
milímetros de mercúrio, com sinais e sintomas. Então aqui uma crise hipertensiva é aquela medição que a gente fala básica de 14/9, acima de 14/9 já está numa crise hipertensiva. Na presença da crise hipertensiva, quais são os sintomas? Então, cefaleia, dor em outras regiões, tórax, abdômen, membros, náuseas, escotomas, distúrbios visuais, pontos brilhantes coloridos, hemorragia nasal, que é chamado também de epistaxe, né? Hemorragia no nariz, taquicardia, que é a aceleração do coração, e a parestesia, que é o formigamento, que é o mesmo formigamento apresentado no infarto agudo do miocárdio. E nesse caso aqui, na crise hipertensiva, esse formigamento vai ser em algum segmento do corpo. Tá, ok? Então, como a gente já ainda está falando de crise hipertensiva, né, vamos dar prosseguimento aqui falando também de emergência hipertensiva. Então, os sinais e sintomas já descritos com nível pressórico, sistólico superior ou igual a 180 milímetros de mercúrio e diastólico superior ou igual a 110 milímetros de mercúrio. Nesse caso, né, já não é mais uma crise, já é uma situação de emergência hipertensiva, tá? Já é um quadro evoluído da hipertensão. O tratamento pré-hospitalar, tanto para o infarto agudo do miocárdio como a crise hipertensiva, o tratamento é realizar a análise primária e secundária e tratar os problemas em ordem de prioridade. Então, toda a análise primária que a gente aprendeu, secundária, deve ser tratado os problemas em ordem de prioridade, ok? Além disso, deve-se verificar se a situação se enquadra em acionamento de unidade de suporte avançado, que é a USA, que é a ambulância, é o transporte imediato com suporte avançado. Vai ter um médico e todos os equipamentos ali de UTI. Ou se não, né, não tendo a USA, desde que seja realizado o transporte imediato para esse quadro de emergência hipertensiva. Manter a vítima em repouso absoluto na posição mais confortável, em geral sentado ou semi-sentado, ok? Então naquela posição que a gente viu na anterior da IAN, é a mesma aqui para crise hipertensiva. Afrouxar as vestes, então é uma situação até semelhante, porque a gente está falando do IAN, então afrouxar as vestes para facilitar a circulação, transpiração, prestar apoio psicológico e emocional, então conversar bastante com a vítima, tentando tranquilizá-la, deixando ela consciente, manter oxigenoterapia. O que seria oxigenoterapia? Então eu usaria ali a máscara com a alimentação do cilindro de oxigênio. Então uma terapia através de oxigênio para facilitar a respiração dessa vítima. Com IAN, né, lembra que ela está com dificuldade de circulação sanguínea, com dificuldade de oxigenação sanguínea, então no caso de emergência hipertensiva a situação é semelhante, com catéter de oxigênio em baixo fluxo, 3 litros por minuto. Nesse caso aqui, né, a enfermagem ali vai ter esse preparo, essa condição de realizar esse fluxo, que aí tem que fazer uma regulagem com baixa liberação de oxigênio. Então seriam somente 3 LPM, 3 litros por minuto, 3 litros de oxigênio por minuto, ou de acordo com a orientação médica à distância, ou seja, ela vai através da comunicação, telefone, né, celular, ela vai estar orientando a recomendação desse fluxo. Mas no nosso caso, não é nós que iremos estar realizando esse procedimento de oxigenoterapia, vai estar diretamente ligado à ambulância.
ok? A enfermeira. Além disso, transportar ao hospital, monitorando frequentemente os sinais vitais, o nível de consciência e perfusão de extremidades. Então aqui durante o transporte, os sinais vitais, realizando a análise primária, o nível de consciência dela, que é a letra D da análise primária, que é o exame neurológico sucinto, saber o nível de consciência dela, se encontra lá no A, no V, no D ou no I, né, que é o A de alerta, V de verbal, D de doloroso ou I de inconsciente, para saber em que estado se encontra o nível de consciência dela e realizar a perfusão, que é aquele aperto que a gente realiza nas extremidades dos membros. Pode ser nos pés, pode ser nos dedos dos pés ou das mãos, na extremidade, sendo que o sangue tem que retornar quando você aperta a ponta do dedo, fica branco, e o sangue tendo que retornar depois de quantos segundos? 2 segundos. Então, qualquer dúvida, dá uma olhada na apostila, lá na análise primária e tire essas dúvidas. Então, é isso e obrigado.